Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje falaremos um pouco sobre a primeira parte da resolução de sistemas lineares, que é o que a gente vai ver aqui nos métodos diretos. Bom, esses métodos diretos, eles são os que são estudados no ensino fundamental e médio. Então, um exemplo clássico aí é a regra de Cramer, onde a gente resolve para uma matriz de ordem n, resolvemos n mais um determinantes. Então, por exemplo, caso eu queira resolver uma matriz de ordem 20, pode-se mostrar que serão efetuadas aí 21 vezes 20 fatorial vezes 19 multiplicações e ainda um número semelhante de adições. Então, se a gente pegar, por exemplo, um computador que efetue 100 milhões de multiplicações por segundo, ele levaria 3 vezes 10 à quinta, ou seja, 300 mil anos para efetuar as operações necessárias. Então, o que a gente vai ver aqui são métodos que, digamos assim, não demorariam tanto, né? Não exigiria tanto do computador para poder resolver. Então, os métodos diretos, apesar de que a regra de Cramer ela é um método direto, mas a gente vai ver alguns outros aqui que vão facilitar um pouco essa resolução dos sistemas lineares. Então, a primeira delas, que a gente vai ver aqui, na verdade, na aula de hoje, só veremos essa. É o método da eliminação de Gauss. Esse método consiste em transformar o sistema linear original em um equivalente, ou seja, que possui a mesma solução, mas de forma que a matriz, os coeficientes dela, tenha a forma triangular superior. E aí a resolução já é imediata. Bom, então, o conceito principal aqui que a gente tem que ter em mente é que a gente pode fazer algumas modificações na matriz para obter uma matriz equivalente e que possui a mesma solução da matriz original. Bom, seja o sistema linear AX igual a B, onde o A aqui é uma matriz, n por n, triangular superior, com elementos da diagonal diferentes de zero. Daí, escrevendo as equações, eu vou chegar nessa notação aqui. Então, o que eu tenho que observar é que todos os elementos abaixo, digamos assim, da diagonal, eles são nulos. E o principal para mim é eu ter essa diagonal, o A11, A22, A33, ANN, eles não nulos. Daí a resolução já é imediata. Como que eu faço isso? Aqui, nessa última equação, na enésima equação, eu consigo encontrar o valor do xn. A partir do valor do xn, eu encontro o x da equação n-1 e assim por diante. Eu vou fazendo recursivamente, na medida que eu vou obtendo os x, até, na primeira equação, obter o x1. Bom, então aqui é isso que eu acabei de falar. Na última, eu obtenho o valor do xn. Na anterior, na penúltima, eu obtenho o xn menos 1, onde eu já sei o valor numérico do xn, que eu obtive aqui nesse primeiro cálculo. E com isso, eu vou fazendo sucessivamente até obter o valor do x1. Bom, o algoritmo ele diz o seguinte: dado um sistema triangular superior n por n, então veja que aqui eu já tenho que trabalhar com a minha matriz escrita nessa forma. Eu já vou ter que ter o sistema triangular superior, com os elementos da diagonal não nulos. Aí as variáveis xn, xn-1 até o x1 são obtidas da seguinte maneira. Para o xn, o que eu vou fazer é o bn dividido pelo ANN, que é exatamente o que está aqui, que a gente obteve aqui. Ou seja, isolo o xn, vai ficar bn dividido pelo ANN. Aí, né, essa primeira aqui, a gente faz esse cálculo inicial. Depois, para o k, no caso o k vai reduzindo. Ele parte do n-1 e vai reduzindo até o 1. Eu vou tomar um valor S igual a zero
E aqui eu já venho com outro para. Agora já a gente vai fazer essas contas aqui. Para j indo de k mais 1 até n, o que eu vou fazer com o s vai ser o seu valor anterior mais o elemento k vezes o xj, onde esse j vai variar do k mais 1 até o n. E o xk ele vai ser obtido dividindo o bk menos a soma que eu tenho armazenado até então, o S aqui, dividido pelo elemento A, KK, que é exatamente isso que está aqui. Então, aqui já tem para o x1. O que eu faço para obter o x1? Eu vou pegar B1 menos isso aqui é o S que eu tenho armazenado até, né, no caso aí, na última iteração, na última conta. Então, a cada x desse, eu vou calculando o S. Então, meu S, ele tinha o valor inicial 0. E aí, para cada J desse aqui, indo de K mais 1 até N, o S ele vai ser ele vai ter um valor armazenado. Então, ele começou sendo 0, depois ele vai ser 0 mais esse valor. Na próxima iteração, vai aumentar o S que já tinha mais esse valor de novo, né? No caso, para o próximo K, e assim por diante. No caso, para o próximo J, desculpa. E no final, os meus x eles são calculados fazendo o B da mesma ordem aqui, K, menos o S que eu tenho armazenado até então, dividido pelo A, KK. A descrição do método. Na verdade, esse algoritmo aqui seria, né, para a gente resolver no computador. Mas o método essa eliminação de Gauss, eu acredito que a gente compreendê-la primeiro e fazer alguns exemplos na mão, fica mais prático de compreender. Então, eu vou fazer isso nessa aula. Eu vou mostrar como é o método e vou passar alguns exemplos. A descrição do método. Esse método consiste em transformar convenientemente o sistema linear original para obter um sistema linear equivalente dos coeficientes triangular superior, onde a diagonal é não nula. Aí vem o teorema 1. Seja AX igual a B um sistema linear, aplicando sobre as equações desse sistema uma sequência de operações elementares escolhidas entre uma dessas três, obtemos um novo sistema, onde esse novo e o original são equivalentes, ou seja, possuem a mesma solução. Agora, quais são essas operações que eu posso fazer sem alterar a solução do meu sistema? Eu posso trocar duas equações de lugar. Então, a partir da hora que eu tenho um sistema, se eu trocar as equações de lugar, isso não altera a solução do sistema. Eu posso multiplicar uma equação qualquer do sistema por uma constante qualquer não nula. Então, só não posso multiplicar aí por 0. E eu ainda posso adicionar um múltiplo de uma equação a outra, obtendo assim uma nova equação. Então, eu consigo fazer essas transformações, esses cálculos, de forma que o meu sistema, que eu vou fazendo essas transformações aos poucos, e cada um deles, a cada passo desse, o sistema obtido tem a mesma solução do sistema original. Então, eles são sistemas equivalentes. Primeiramente, a gente vai supor que o determinante da matriz A é diferente de zero. Daí, a eliminação ela vai ser feita nas colunas, sendo que a variável x, k, que vai ser eliminada na etapa k, vai ser da seguinte maneira. Veja bem. Primeiro, eu vou pegar o meu sistema, vou escrever na forma de matriz. Então, eu vou ter a matriz dos coeficientes e a matriz dos termos independentes, das constantes. Então, veja que nessa matriz A, eu tenho os coeficientes dos x. Então, tem primeira linha, segunda linha, até a enésima linha. Como a gente está trabalhando com matrizes quadradas, né, de ordem n, então ela é n por n, ela tem n linhas e n colunas.
como o determinante já foi dado que ele é diferente de zero, então a gente não vai ter, por exemplo, uma coluna toda nula, ou uma linha toda nula, que isso faria o determinante ser zero. Então, como o determinante é diferente de zero, eu posso reescrever o sistema, se houver necessidade, trocando alguma linha, de forma que o elemento A11 não seja zero. Então, se esse primeiro termo for zero, eu consigo trocar linhas de lugar de forma a obter naquela posição A11 um elemento que não seja zero. E se ele já não for zero logo de cara, tá ótimo. Ah tá, detalhe. Esses zeros que aparecem aqui está indicando para mim a iteração, digamos assim. O cálculo, né? Aqui é minha matriz inicial. Então, a partir da hora que eu fizer algum cálculo com ela, eu vou mudar esse zero para 1, mas vou mostrar aqui mais na frente. Bom, então aqui a gente vai ter algumas etapas para fazer essas eliminações. Etapa 1. Na etapa 1, eu vou fazer a eliminação da variável x1 nas equações 2, 3 até n. Então, na primeira equação, eu não elimino o x1. Mas em todas as próximas, digamos assim, depois do 1, eu vou eliminar esse x1. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, para uma equação i qualquer, eu vou calcular o número m, chamado de multiplicador, onde na linha i, eu vou pegar o elemento a, linha i, coluna 1, ou seja, o elemento que está aqui na primeira coluna, qualquer um desses aqui, na verdade, em cada linha eu vou pegar um. Vou fazer isso com todas as linhas. Então, para uma linha i, eu vou calcular o número mi1. Esse i corresponde à linha que eu estou pegando. Então, esse mi1, ele é obtido como o ai1, ou seja, o a dessa linha i, dividido pelo a11, que é o meu pivô. Aí, após obter esse m, o que eu vou fazer é multiplicar esse m pela equação 1 e desse resultado, dessa multiplicação, eu vou subtrair a equação i. Então, aqui é um exemplo, aqui por enquanto foi uma coisa teórica, mas eu vou mostrar um exemplo numérico para facilitar. Então, veja que aqui eu estou na iteração 1, nesse momento. Nesse caso, eu estou eliminando na coluna 1 todos os termos x1 que estão abaixo do primeiro elemento aqui, da primeira linha. Depois disso, eu vou para a etapa 2. Na verdade, o que eu vou fazer na etapa 2 é, primeiro, despreza completamente a primeira linha. Então, eu vou trabalhar com essa matriz que eu tinha aqui. Deixa eu voltar aqui, que fica melhor. Eu vou desprezar essa primeira linha e vou trabalhar com a matriz daqui para baixo. O que eu vou fazer agora é obter os zeros, já que na primeira coluna todo mundo é zero, pois eu estou desprezando aqui por enquanto a primeira linha, eu vou repetir o processo, só que na minha segunda coluna em diante. Nesse caso, o que eu vou fazer é obter agora o elemento mi2. Então, para qualquer linha i, eu vou pegar esse mi2, onde vai ser a divisão do a2, dividido agora pelo a22. Obtendo esse m, o que eu vou fazer é multiplicar esse m pela equação, no caso agora, equação 2, e o resultado subtrair da equação i. Aí, vou repetindo o processo. Após n-1 etapas, eu vou ter a minha matriz dessa forma, onde todos os termos abaixo da diagonal são zero. E a resolução dela já é imediata. Então, o que a gente vai fazer é essa triangulação da matriz.
E o meu sistema linear obtido a partir dessa matriz, ou seja, AN-1x igual a BN-1, que é uma triangular superior, é um sistema equivalente ao sistema linear original, ou seja, a solução dos dois é a mesma. Agora sim, vamos ver um exemplo de como fazer isso. Então, seja esse sistema linear aqui. Na primeira etapa, o que eu vou fazer é eliminar o x1 das equações 2 e 3. Então, esse x1 aqui eu vou eliminar, para ficar zero aqui. Mas para não trabalhar com esse monte, para não trabalhar com o sistema dessa forma, o que eu vou fazer é trabalhar na forma matricial. Então, eu vou pegar os coeficientes dos x, que é 3, 2, 4, está aqui. 1, 1 e 2, está aqui. 4, 3 e menos 2, está aqui. E também vou pegar o vetor, né, dos termos independentes aí, das constantes. Então, é 1, 2, 3. Então, aqui. E vou fazer o seguinte. Por enquanto, aqui eu estou no cálculo, digamos assim, zero, no passo zero aqui, na etapa, eu estou indo fazer os primeiros cálculos. Então, primeiro, eu vou pegar o pivô. O pivô, ele é o termo da diagonal em questão. Então, como eu estou pegando na coluna 1, então o termo da coluna 1 que está na diagonal é o A11, que é o 3 no caso aqui, certo? Esse 3 aqui é o meu pivô. A partir do pivô, eu vou obter um m para cada equação abaixo do meu pivô. Então, eu vou ter um m desse. Vou voltar aqui, desculpa. Eu vou ter um m desse para a equação 2 e para a equação 3. Acredito que assim vai ficando mais fácil. Como que eu obtenho esse m? Eu vou dividir o primeiro termo de cada equação pelo pivô. Então, eu vou ter o m da equação 2, sendo o primeiro termo da equação 2 dividido pelo pivô. Então, fica 1/3. E depois o m da equação 3. O que eu vou fazer é pegar o primeiro termo aqui, o A13, digamos assim, o primeiro termo dessa equação 3 e vou dividir pelo pivô. Então, está aqui os m's. Agora, eu vou fazer uma substituição das linhas. Como que eu faço isso? Eu vou substituir a linha 2 atual por esse cálculo aqui. Que cálculo é esse? É a linha 2 menos o multiplicador da linha 2 vezes a linha 1. Então, o que eu vou fazer? Termo a termo. Nesse caso, tem que ter um pouquinho de paciência. Eu vou pegar cada termo desse da linha 2 e vou diminuir esses da linha 1, mais eles multiplicados pelo pivô, da linha 2, no caso. Então, fica 1, no primeiro cálculo aqui, 1 menos, 1 aqui, menos 3 vezes 1/3, que dá 0. No próximo, 4 menos 3 vezes 4/3, que também dá 0. Então, na verdade, as primeiras aqui elas são 0, porque a gente já calculou com esse objetivo, né? Os m's são obtidos para fazer isso aqui ser 0. Agora, só que eu não vou parar por aqui. Eu tenho que fazer o cálculo em cada coluna dessa, para obter todos os elementos. Na verdade, a primeira linha eu vou conservar e vou fazer os cálculos na linha 2 e na linha 3. O cálculo da linha 2 é esse aqui. Então, tem que fazer completamente aqui. Então, eu vou até apagar isso aqui para melhorar. Eu já fiz para o primeiro elemento, que foi o 0 ali. Agora, para o segundo. Então, eu vou pegar linha 2, o 1, menos o m da linha 2 é 1/3, vezes a linha 1, que é 2. Então, isso aqui fica 1 menos 2/3 dá 1/3, que é o que está aqui. Para o próximo, 2 menos m da linha 2, 1/3, vezes a linha 1, que é 4. Então, fica 2 menos 4/3, que seria 6/3 menos 4/3, 2/3, está aqui. E também faz isso
para as constantes. Então, tem que fazer esse cálculo com mais cuidado. Fazendo isso com todos da linha 2 e, posteriormente, com a linha 3, obtém essa matriz aqui. Então, isso aqui foi o que a gente fez no passo 1. Zerar os x1 que estão abaixo da diagonal correspondente à coluna 1. Agora vem a etapa 2. Na etapa 2, o que eu vou fazer é eliminar o x2 da equação 3. Porque se eu fizer isso aqui ser um zero, eu já vou ter a minha matriz na forma triangular superior. Então, para isso, eu só preciso... Na verdade, aqui eu já vou esquecer essa linha 1, ela não entra mais nos cálculos. Ela já está pronta. Essa coluna aqui desses zeros também eu não mexo mais. Então, eu fiquei só com esse pedaço aqui, ó, para trabalhar. O que falta para mim é só fazer isso aqui ser zero. Então, observando a equação 2, a segunda linha aqui, a diagonal dela, o termo da diagonal é 1/3. Esse é o pivô dessa equação. Então, está aqui o A22 da iteração 1 aqui, que é o 1/3. Para eu obter o m da linha 3 aqui, o m32, o que eu vou fazer é dividir esse A pelo pivô. Então, fica 1/3 dividido por 1/3, que dá 1. Como o meu m é igual a 1, ficou bem fácil os cálculos aí. A minha linha 3 atual vai ser substituída por essa operação aqui. Linha 3 menos o multiplicador da linha 3 vezes linha 2. Então, veja que eu não trabalho mais com a linha 1. A linha 1 já está pronta, não mexo mais com ela. Então, eu vou trabalhar apenas com as linhas 2 e 3. Feito isso, zerou aqui. Então, agora, eu já terminei de transformar minha matriz. Agora, ela já é uma matriz triangular superior, que abaixo da diagonal, todo mundo é zero. Logo, resolver o sistema inicial é equivalente a resolver esse sistema aqui, ó. Voltando, eu tenho 3, 2, 4, 1. Então, na primeira equação, 3x1, 2x2, 4x3 igual a 1. Na segunda, o primeiro termo aqui é zero. Isso aqui significa 0x1. Mas não precisa anotar 0x1. Certo? Então, isso aqui eu nem anoto mais. Eu começo já pelo x2. E para a última equação, que tem dois zeros, é o x1 e o x2. Os coeficientes são zero. Então, sobrou só o x3. Igual a zero. Estava lá, né? Zero já. Daí, resolvendo, como que eu começo? Eu começo aqui da última equação, menos 8x3 igual a zero. Com isso, menos 8 vezes quanto dá zero? x3 igual a zero. Se o x3 vale zero, eu já vou vir para a de cima agora. Substituo o x3 por zero e resolvo a equação. Obtenho o x2. Como eu já tenho o x3 agora e o x2, eu trago os dois valores para a primeira e obtenho o x1. Então, eu começo no final e vou resolvendo recursivamente. Nesse caso, nesse método de eliminação de Gauss, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: eu estou calculando o m, que é o multiplicador, que ele é baseado na divisão de um termo que está abaixo da diagonal por um termo da diagonal. Então, nós temos que tomar alguns cuidados. Primeiro, esse termo, o AKK aqui, o termo da diagonal, ele não pode ser zero, pois não representaria um número real essa divisão. E também, a gente tem que evitar que ele seja um número pequeno. Por que isso? Porque se esse termo da diagonal for um número muito pequeno, próximo de zero, essa divisão tende a ser muito grande. E que problema isso traz para mim? Lembra que a gente está trabalhando muito com a questão de máquinas, de computação. E a gente sabe que a máquina ela trabalha com certa quantidade de dígitos. Então, obtendo um m sendo um número muito grande, vai fazer o computador trabalhar com arredondamento.
Então, isso já vai trazer erros dos nossos cálculos. Então, o ideal é a gente buscar uma estratégia de forma que esse m não seja um número indeterminado, né, que seria uma divisão por zero, ou um número muito grande, que seria essa divisão por um número próximo de zero. Com isso, a gente vai ver as estratégias de pivoteamento, ou seja, vou escolher bem o meu pivô de forma a obter um multiplicador, digamos assim, um número pequeno, que o computador vai trabalhar com exatidão. Então, a gente vai ver duas estratégias. A primeira é a de pivoteamento parcial, que ela consiste no seguinte. No início da etapa K, de eliminação, eu vou escolher para o pivô o elemento de maior módulo entre os coeficientes que eu tenho na minha linha I e coluna K. Eu vou mostrar um exemplo sobre isso que vai facilitar um pouquinho. Mas veja bem, deixa eu buscar uma matriz aqui. Essa aqui está pronta. Aqui. Suponhamos que eu esteja calculando... Já fiz a primeira etapa aqui, estou na etapa 2 já. E aí eu quero obter esse pivô para o A22. O que eu vou fazer? Eu vou buscar nessa coluna todos os termos do A22 para baixo. Vou ver qual é o maior deles em módulo e vou trocar linhas para esse termo vir para o A22. Por que eu quero que o maior esteja na diagonal? Porque como eu vou dividir por ele, se eu tiver o denominador maior do que o numerador, a minha divisão vai ficar entre 0 e 1. Então, na hora que eu faço esse termo dividido por esse, se eu garantir que o meu AKK for maior que o AIK, esse m vai ficar entre, no caso em módulo, entre 0 e 1. Então, essa estratégia de pivoteamento parcial é isso. E daí, havendo necessidade, eu troco linhas. Então, aqui tem um exemplo. Aqui já tem um sistema que já começou a ser resolvido. Eu já estou aqui indo para a etapa 2. Então, a etapa 1 já foi concluída, já tem os zeros aqui de baixo. E eu estou indo para a etapa 2. Então, tem aqui uma matriz de ordem 4 e eu estou indo agora para a etapa 2. Como que eu vou escolher o pivô? Eu vou observar os elementos que estão na coluna, na linha J, sendo esse J podendo ser 2, 3 ou 4, e na coluna 2. Então, eu vou buscar, dentre esses três termos que eu circulei, qual deles que é o maior em módulo para ser o meu pivô. Como em módulo o maior número é o 3, né, o módulo de menos 3 é 3, então o meu pivô vai ser esse número aqui, o menos 3, o que possui o maior módulo. Então, como que eu vou fazer para ele vir para a diagonal? Eu vou trocar as linhas, vou trocar linhas 2 e 3. Então, fiquei com essa matriz aqui. Aí sim, agora eu posso calcular os multiplicadores. Para a equação 3, eu vou pegar o 1 dividido pelo menos 3, dá menos 1/3. E para a equação 4, o m vai ser dado como 2 dividido por menos 3, que dá menos 2/3. Então, veja que eu obtive com isso multiplicadores entre 0 e 1, em módulo, digamos assim. Então, no caso, entre menos 1 e 1. E tem aqui uma outra estratégia, que é o pivoteamento completo. Assim, já vou adiantar que ela não é muito empregada, porque é mais trabalhosa, ela exige um esforço computacional maior, mas ela consiste no seguinte. Na etapa K, na hora de escolher o pivô, eu vou observar todos os elementos que ainda estão no processo de eliminação e vou buscar dentre eles qual que possui o maior módulo. Então, vou voltar no mesmo exemplo, no exemplo 3 aqui. Naquela mesma matriz.
Então veja que, como eu já estou indo agora para a etapa 2, o que eu vou fazer é eliminar, que já foi resolvido, a linha 1, eu não vou trabalhar mais com ela, e a coluna 1 também não vou trabalhar mais com ela. Então sobrou para mim isso aqui. Desses elementos, eu vou buscar aqui na matriz A, né? A matriz B não entra, no caso. Vou buscar nesses termos aqui, qual deles que possui o maior módulo. Então, observando 1, 0, 3, menos 3, 5, 7, 2 e 4, e 0, o maior aqui é o 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar linhas e colunas de forma com que esse 7 venha para a diagonal. Então, nisso, vai ter que trocar as linhas 2 e 3. Então, vou trocar a linha 2 com a linha 3. E também vou trocar colunas 2 e 4. Então, vai fazer duas trocas só para o 7 ser o pivô. Aí sim, calculo os dois m's, né? O m da linha 3, da equação 3, e da equação 4. Então, veja que sim, é um esforço bem maior. E talvez a compensação não seja tão maior do que o pivoteamento parcial. Por isso, o parcial é mais utilizado. Pessoal, eu estou deixando aqui mais 2 vídeos, no caso, né, não são meus. Eles são parte 1 e parte 2, que termina de mostrar essa parte, né, no caso, funcionaria como um reforço, um tira-dúvidas, dessa eliminação de Gauss e o pivoteamento parcial. Então, deem uma olhada nos vídeos e, se tiver alguma dúvida, me procurem. Bons estudos e até a próxima aula.